Funções anônimas no PHP. Mais uma aula aqui do nosso curso completo de PHP moderno. Olá, seja bem-vindo ao canal Classe Final. Meu nome é Gleison e hoje, dando continuidade ao nosso curso de PHP moderno completo, a gente vai continuar aí no assunto sobre funções. Então, se vocês não assistiram ainda essa aula de funções, as duas últimas aulas de funções, na verdade, vou deixar aqui o link aqui nos cards para vocês poderem conferir. Tá? Vou deixar também o link aí da nossa playlist. E se você estiver gostando desse curso, já se inscreve no canal, ativa as notificações, comenta aqui embaixo as suas dúvidas ou o que você gostaria de aprender, ou o que você espera aprender aí nesse curso. Já curte o vídeo também. E vamos lá para o código para eu poder te mostrar aí o que são as funções anônimas e como que você pode utilizá-las aí dentro do PHP. Então, eu estou aqui com o exercício da aula passada. Então a gente vai ver aqui como que funcionam as funções anônimas, tá? Então por que ela se chama função anônima? Porque ela é uma função que ela não tem um nome, tá? Então eu estou fazendo meu código, eu quero criar uma função que eu posso reaproveitar, mas eu não quero dar um nome para ela. Então por isso que ela se chama de função anônima. Um caso muito comum, por exemplo, eu mostrei para vocês aí já, né, o array reduce. E aqui a gente tem esse callable, né, esse callback aqui. Esse callback, na verdade, ele é uma função. Então, eu vou, por exemplo, vou dar outro exemplo aqui de outra função, né? A gente tem o array filter, por exemplo. O array filter, ele é para filtrar. Então, vamos supor que eu tenho uma lista de pessoas, eu quero pegar só aquelas que são maiores de idade. Então, esse callback aqui é uma função que eu vou usar para dizer se eu vou retornar ou não. Ou seja, eu quero passar uma função aqui e eu quero dizer se essa função, se essa pessoa, no caso, ela é maior ou menor de idade. Então, eu vou passar uma função, essa função vai decidir se a pessoa é maior ou menor de idade, e é através dessa função que o array filter ele vai saber aí, né, como funcionar. Ele vai saber se, ó, aqui eu tenho que, essa pessoa tem que pegar, essa pessoa não preciso pegar, e assim por diante. Então, aqui eu posso passar uma função normal, ou seja, eu poderia criar uma função, assim, dar um function, dar um nome para ela bonitinho. Eu poderia pegar ali, criar uma função através de uma string. Mais para frente eu vou explicar para vocês, né, o conceito de callable aí. Então, existem três tipos, né? Quando a gente fala de callable, existem três tipos de callables aí dentro do PHP, né? O que é um callable? Na verdade, podem ser três tipos de coisa diferentes, mas não vamos entrar nesse assunto ainda. E eu posso aqui também passar uma função anônima. Por quê? Porque essa função que eu vou passar, ela só existe dentro desse array filter. Então, às vezes, eu preciso criar uma função que eu só vou usar aqui dentro, por exemplo. Ao invés de eu criar uma função separada, definir um nome para ela, eu já posso criar ela aqui direto, aqui dentro, tá? Mas existem outros contextos onde a gente pode aí usar funções anônimas. Então, como que a gente usa uma função anônima? Vou apagar aqui meu código. Então, basicamente é o seguinte. Esse result aqui, eu vou chamar ele de sum. E aqui eu vou criar minha função direto aqui. Como que a gente cria? Mesma coisa. Function. Só que nesse caso, como eu estou colocando essa função dentro dessa variável, então tá vendo? Estou colocando a função numa variável. Eu não preciso pôr nome. Eu já abro parênteses. E aqui eu já posso receber os meus parâmetros. Então eu quero que aqui seja um int ou um float number 1. Eu quero que ele receba também um int ou um float number 2. Eu quero que ela retorne um int ou um float, abre e fecha chaves, e está aqui a minha função. Vou colocar aqui return number 1 mais number 2. O mesmo exemplo que a gente fez na aula passada, certo? Só que dessa vez eu criei uma função que ela não tem nome. Eu simplesmente crio uma variável e eu jogo essa função dentro de uma variável. A partir de agora, essa variável, se eu der um var_dump aqui nessa variável sum, o que a gente vai ter nela aqui? Ó? Eu vou ter uma closure. Né? Uma closure é o nome aí que se dá para uma função anônima. Então, mais um conceito para vocês aprenderem. Uma closure em PHP é uma função anônima. Então, nesse caso, essa função ela não tem nome, mas ela pode funcionar igual às outras que a gente já viu. Ela pode ter aqui os tipos dos parâmetros, ela pode retornar um valor específico, ela pode ter aqui várias e várias linhas e
normal. E por que ela termina com ponto e vírgula? Porque eu estou colocando ela numa variável. Então, isso daqui não é uma declaração de função, né? É uma declaração de uma expressão. Então, a minha soma aqui, ela recebeu, né, uma função aqui como valor dela. Por isso, é como se eu tivesse colocado aqui, se eu fosse pôr um número, né? Se eu colocasse, por exemplo, 5, a gente coloca com ponto e vírgula. Obrigado, terminar com ponto e vírgula. No caso, quando é uma função, mesma coisa. Tá? A gente só não usa, né, o ponto e vírgula quando a gente declara funções com nomes, né? Então, function, qualquer coisa, aí eu não preciso pôr, né, o ponto e vírgula. E como que eu uso a minha função? Simples. Eu já sei que a minha função está nessa variável. Então, eu venho aqui na minha variável sum, abro e fecho parênteses e eu passo aqui os números. Ó. 5, 10. Vou rodar. E olha aqui, meu valor 15. Poderia também criar uma variável aqui, por exemplo, result, e jogar esse resultado aqui dentro, tá? Dá na mesma. Então, isso aqui é perfeitamente possível. Então, vou colocar aqui. Então, isso daqui é uma função anônima. Muito simples. Basicamente você cria uma função, põe ela numa variável e usa. Como é que eu chamo a minha função através de uma variável? Nome da variável, abre e fecha parênteses e passa os parâmetros. Isso daqui eu posso usar quantas vezes eu quiser. Qual é a vantagem, né, então, de eu ter essa função anônima? Eu posso a qualquer momento vir aqui, ó. Então, vou vir aqui na minha função sum, por exemplo, e vou dizer que agora ela é um número. Agora, essa minha função, ela foi tirada da memória. Então, quando eu crio uma função anônima, eu coloco ela em variáveis, eu posso a qualquer momento vir aqui tirar ela da variável, eu posso vir aqui e criar uma nova função aqui. Então, por exemplo, agora a minha função sum, ela vai precisar de 3 parâmetros, por exemplo. Então, vou colocar aqui um int, float, number 3, e até eu vou colocar aqui, ó, se não passar number 3, ela vai ser 0, e aí ele vai somar aqui, ó. Então, é a mesma coisa, né? Aí de você fazer normal, só que agora eu tenho essa flexibilidade. Eu posso vir aqui e passar agora os 3 números. Eu posso passar 1, 5 e 10, por exemplo, e ela vai funcionar da mesma forma. Então, basicamente, quando a gente fala aí de funções anônimas, né, de closures, estamos falando disso. É só você criar uma função e jogá-la numa variável. Além disso, existe uma forma ainda mais simples de você fazer. Aqui no caso, está vendo que a minha função ela só tem uma linha de código? Então, se eu só tenho uma linha de código, existe um jeitinho mais simples ainda, né, de você fazer aí uma função, né? Então, eu vou criar, por exemplo, aqui, eu vou transformar essa minha função aqui em uma função de uma linha só. Então, como que a gente faz isso? A gente pode fazer assim, ó, fn, certo? Eu tenho aqui os parâmetros, bonitinho, e é só eu fazer assim, ó, flechinha, e aí eu faço a minha conta. Isso daqui é a mesma coisa do que aquela que a gente tinha feito. Então, eu vou colocar aqui o result, certo? Vou rodar aqui, ó, eu tenho o mesmo valor. Então, quando você... Eu vou até deixar as duas aqui de exemplo. Então, como que você define funções anônimas? Se ela tiver mais de uma linha, então ela tem 10, 15, 20 linhas, 50 linhas, você tem que fazer dessa forma, abrindo e fechando chaves. Se você não quiser fazer dessa forma, ou seja, se ela só tem uma única linha, existe um jeitinho mais simples de fazer. Você põe um fn, abre e fecha parênteses, põe aqui os seus parâmetros, normal, põe o seu retorno, aí você põe a flechinha e o retorno. O resultado dessa conta automaticamente cai aqui no meu sum. Então, se eu colocasse aqui, por exemplo, o número 1, automaticamente a minha função retorna... Opa, se eu só comentar aqui o meu sum aqui, né? Na verdade, deixa eu comentar isso tudo aqui e vou colocar só o vardamp aqui no result, certo? Isso daqui vai retornar 1, ou seja, o que eu coloco aqui é o que retorna. Se eu colocasse aqui true, ele retornaria
E no caso daria erro, né? Porque eu estou dizendo que eu recebo um inteiro ou um float, mas o que eu coloco aqui é o que retorno. Então, se você tiver aí fazendo algum código que só precisa de uma linha, sua função só faz uma única linha, você pode fazer utilizando aqui, né, as funções anônimas aqui, tá? Então, usando dessa forma, você faz aqui só com uma arrow function, isso aqui se chama arrow function. Isso daqui ainda é uma closure, tá? Mas é uma closure que ela é uma arrow function, é uma função de flechinha, né? Ou seja, ela é uma setinha aqui, e aí você joga aqui a sua função, tá? Então, isso aqui funciona. Mais um detalhe que a gente precisa conhecer aqui quando a gente está trabalhando com funções anônimas. Imagina que eu tenho aqui uma variável aqui fora, por exemplo, chamada number tree, por exemplo, e essa variável tem aqui o número 10. Se eu quisesse usar essa variável number tree aqui dentro, então eu vou colocar aqui, deixa eu só arrumar aqui, ó. Então, vou colocar aqui result, vai ser a soma desses dois números, certo? Então, vou tirar aqui, vou passar o result para cá. Então, beleza. Então, imagina que eu quero pegar esse número 3 que está aqui e usar ele aqui, ó, tá? Como que eu poderia fazer? Ou eu precisaria criar um novo parâmetro aqui, ó, number3, aqui, e passar ela aqui, ó, para minha função, certo? Ó, então, isso aqui é possível, certo? Eu posso pegar essa variável number3, que está aqui fora, passo ela como um argumento, recebo ela aqui e uso. Isso funciona. Mas é possível, quando a gente está trabalhando com arrow functions, a gente usar essa variável que tem aqui fora, direto aqui dentro. Como que a gente faz isso? A gente usa aqui dentro, né, da arrow function, aqui nessa definição, a gente vai usar o seguinte. Aqui na frente, ó, eu vou colocar assim, ó, use, e aí eu vou passar aí a minha variável que eu vou usar. Deixa eu só mover esse tipo aqui, ó, para cá, certo? Então, desse jeito aqui, eu consigo usar essa minha variável number3 direto dentro aqui da minha function. Isso é uma característica do PHP. Para quem está acostumado com JavaScript, né? JavaScript não tem isso. Mas no PHP a gente tem. Então, toda vez que eu quiser pegar uma variável que está do lado de fora da arrow function e usar ela dentro da arrow function, sem precisar receber ela como parâmetro, eu quero usar, mas eu não quero que ela receba como parâmetro. Eu ponho um use e eu ponho aqui a lista de variáveis. Então, se tiver 15 variáveis que eu quero usar aqui dentro, você vai colocar as 15 aqui dentro do use. Então, a sintaxe é a mesma. Você continua declarando function, parênteses, coloca os parâmetros que você precisa, aí você põe o use, põe as variáveis que você quer usar, e aí você põe o retorno e põe aqui, né, as chaves e usa, certo? Então, toda vez que você estiver usando dessa forma, você usa o nosso use para poder pegar essa variável e usar aqui. O que o PHP vai fazer? Ele vai pegar essa variável 3, ela vai copiar esse valor e vai jogar ele aqui dentro, tá? Isso é uma cópia. Fiquem cientes nessa palavrinha cópia, porque mais para frente eu vou explicar aí que existem valores que são passados por cópia, por referência, mas não se preocupem com isso por enquanto. Agora, se a gente estivesse usando uma função de flechinha, a gente não precisa usar o use aqui, ó. Então, a função de flechinha tem uma outra diferença. Eu não preciso usar o use. Então, se eu fizer aqui, ó, fn, dessa forma aqui, ó, então, vou pôr aqui a minha flechinha, certo? Desse jeito, ela funciona. Então, essa é uma outra diferença das funções de flechinha, as arrow functions, para as funções anônimas comuns. Quando eu uso uma função do tipo flash, uma arrow function, eu posso simplesmente acessar as variáveis que estão aqui fora diretamente. Eu não preciso fazer nada para poder acessar. Diferente, quando você estiver usando a arrow function, você precisa especificar aí que você quer usar uma variável lá de fora, senão você não terá acesso. Tá legal? Então, essa é a aula de hoje. Uma aula bem tranquilinha para complementar. Na próxima aula eu vou trazer mais um tipo de função, né, que a gente chama de
HOF, né, que é a High Order Function, que é um conceito bem mais avançado aí de programação. Tem muita gente que deixa para ensinar isso daqui lá para frente. Eu já quero trazer para vocês agora, para vocês já irem se acostumando com os tipos de funções. E se gostou, né, deixa seu comentário, se inscreve no canal, ativa as notificações e até o próximo vídeo.